Pronto, aqui. A graça e a paz do Senhor seja conosco, meus irmãos. Graças a Deus está mais uma vez aqui visitando vocês, uma alegria. O pastor Iranildo é um grande amigo, algo raro nos nossos dias, cultivar amizades que resistam ao tempo e à distância, né? Graças a Deus por isso. Hoje eu vou falar um pouquinho desse livro aqui. Tive o privilégio de escrever. O que eu coloco aqui é aquilo que nós experimentamos na vida da nossa igreja de forma muito prática, a nutrição da igreja, a necessidade da mutualidade dos dons. Será um sermão, obviamente, não será uma palestra, mas será um sermão mostrando o contexto onde os dons podem ser experimentados. A tese principal do livro é justamente essa. Nós partimos do princípio que todos nós recebemos dons. Todo convertido recebe poder do alto. Todo aquele que nasceu de novo, invariavelmente, se nasceu de novo, recebeu o poder de Deus, recebeu o poder do alto. Esse poder do alto são os dons do Espírito para realizar aquilo que o Senhor prometeu que realizaria. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. O Senhor não virá novamente, corporeamente, para fazer essa obra de edificação. O Senhor não dará sonhos, não dará visões. Os anjos não descerão para edificar essa igreja. Então, como o Senhor faz isso? Através do poder dele, compartilhado com os seus santos. Nós fazemos a obra de Cristo até que ele venha. Então, o grande ponto do livro é que nós nutrimos a igreja para que ela chegue a um patamar onde o Senhor Jesus Cristo vem tomá-la como noiva e consumar a sua obra. E então, existem alguns pontos de interrogações aí. O principal deles é o questionamento. Bom, eu tenho certeza que eu nasci de novo. Mas por que eu não sirvo a igreja? Por que eu não sirvo os meus irmãos? Porque parece que o Espírito Santo não me dotou com poder. Por que então? Então, eu tenho um capítulo que trata especificamente disso, do fato de que o não exercício dos dons pode significar duas coisas. Eu não entendi o que é a fé, eu não entendi o que é conversão, eu adestrei a fé, eu domei a piedade, transformei em moralismo, uma filosofia de vida, e então vivo de acordo com essa realidade. Ou então não. Eu tenho o poder de Deus, mas eu sou negligente quanto a isso. O que eu faço então? Então, embora o livro ele seja escrito para pensar tanto nos oficiais da igreja, os líderes da igreja, ele é especialmente pensado na membresia. Quando eu escrevi esse livro, eu pensei muito como eu queria um livro para estudar na escola bíblica dominical. E aí eu pensei em todas as vezes que nós vamos para a conferência para pastores, sabe? E aí quando nós vamos para a conferência para pastores, o que eles estão pregando, a gente pensa assim, eu sei disso, os irmãos da igreja que deveriam ouvir isso, que eu sei, mas os irmãos deveriam ouvir isso. Então, o livro ele foi escrito especialmente para a membresia da igreja. Ele trata da membresia da igreja. Segundo Mark Dever, a membresia da igreja é o coração da igreja. Se você tem uma membresia madura, unida e saudável, necessariamente a igreja será madura, unida e saudável. É o coração da igreja. Então, ao decorrer do livro, eu vou falar um pouquinho dele. Eu já vou aproveitar aqui para... Se ele não vender, ele serve de pedestal aqui. Eu tinha esquecido que o púlpito do pastor Iranildo não tem inclinação. Para quem é baixinho é ruim, irmãos. Vai se ver aqui, ó, faz uma propaganda. Então, vou falar um pouquinho do contexto necessário. Qual é o contexto necessário para o exercício dos dons? Tem um capítulo que o título do capítulo é o seguinte: o exercício dos dons não exige ofício. Parece que todo mundo pensa que para servir tem que ter um ofício, né? Eu tenho que ser diácono, eu tenho que ser presbítero, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser... Mas todo ofício exige dom. Mas os dons para o seu exercício não exige ofício. E eu trato detalhadamente sobre isso.
né? Se você foi vocacionado, necessariamente você foi dotado. Mas se você foi dotado, e se você é crente você foi, não necessariamente você precisa ser vocacionado, você precisa ser um oficial da igreja, né? Então, o contexto onde isso acontece, ou seja, o exercício dos dons, é o contexto daquilo que nós, por causa da nossa vida tão agitada, por causa da nossa vida tão cheia de compromissos, tão encharcada de prioridades, de necessidades, nós acabamos negligenciando, que é a comunhão cristã. A comunhão cristã que transcende as programações da igreja, transcende essas paredes, é o contexto necessário, por exemplo, para que eu exerça a minha generosidade, a minha hospitalidade, para que eu exerça o meu dom de misericórdia. Vai muito além daquilo que nós experimentamos aqui. São dons que muitas vezes não são vistos, mas que abençoam os santos, que munem os santos, onde Deus age através da minha vida, fazendo de mim um meio de graça, onde eu sou instrumento visível, tangível, do Espírito que não tem corpo. E através de mim, ele se transforma em mãos, em pés, em braços, através de mim, onde eu exibo, fazendo aquilo que eu devo fazer no segundo mandamento, para não quebrá-lo, sendo eu mesmo a imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós não fazemos imagem, porque nós fomos feitos para isso. A imagem e semelhança de Deus, observando o mandamento. Pensando nisso, irmãos, teve algo que, ao longo da minha caminhada cristã, que como pastor vai fazer uma década próximo ano, mas mesmo antes disso, teve um texto que marcou a minha vida, e o livro ele toca nisso também, e que eu sempre questionei, será que isso é possível? Será que é possível experimentar essa realidade? E eu gostaria de refletir sobre esse texto com vocês. Talvez nós não vamos concluir o sermão hoje, o sermão é um pouco longo, né? Mas nós vamos tocar nos pontos principais. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2, a partir do versículo 42. Atos 2, 42. Desde a primeira vez que eu me deparei com esse livro, eu questionei, será que isso era possível mesmo? Porque acontece algumas vezes, irmãos, que nós pegamos partes das Sagradas Escrituras e parece que nós lemos como fantasia, ficção. Porque nós passamos por esses textos e nós não somos impactados com ele ao ponto de nos tirar realmente da inércia. Tipo assim, ó, você está assistindo TV na sua casa, tranquilamente, e de repente vem chamas, fogo, está tomando a rua, chegando próximo à sua casa, e você está assistindo tranquilamente a sua TV, no seu sofá, na sua rede, está assistindo tranquilamente. E o fogo se aproxima. E apesar de você poder sentir o cheiro da fumaça, você está tão focado naquele filme, naquela série, está tão focado que você simplesmente não sente o cheiro da fumaça, você não percebe a fumaça entrando na sua casa. Observe se não é isso que a vida faz com a gente, não é? O Senhor está avançando com o reino dele, mas a gente está tão focado nesse mundo que a gente não percebe, ou não vê, ou não sente, ou não experimenta o reino dele avançando, né? Ele está avançando com a igreja, as portas do inferno não prevalecerão, é um avanço, é um exército mesmo, e a gente não percebe isso. Você está assistindo série lá, e aí alguém grita, batendo no portão da sua casa, chamas, fogo, corre, se levanta, você vai morrer, a sua família vai morrer. O que você faria se você ouvisse esse anúncio de fato? Você não continuaria assistindo TV. Sem sombra de dúvidas, você seria levantado instantaneamente por seus instintos e sairia correndo, deixando tudo. Observa se não é isso que muitas porções das Escrituras fazem conosco. Mas nós lemos e simplesmente nós não fazemos nada.
Nós continuamos com os nossos compromissos que tiram o nosso tempo e a nossa atenção do Senhor. Nós continuamos vivendo uma vida reservada, isolada, relegando a experiência da fé em comunidade apenas às programações semanais, e os nossos compromissos principais não são a igreja. As nossas afeições estão dedicadas não à igreja. E esse é o grande ponto, né? O que é a igreja na minha vida? Eu vou reformular a questão. Qual é o centro da sua vida? O centro. Aquilo pelo qual você vive. Você cria os seus filhos, você suporta e luta sacrificialmente no seu casamento, você trabalha, você estuda. Qual é o centro da sua vida? Por que você é pai? Por que você é mãe? Por que você é estudante? Por que você é profissional? Por que você é filho? Por quê? E eu não tenho dúvida que todos vocês vão dizer, Deus. Aonde você exibe isso? Aonde você exibe isso literalmente, visivelmente? Onde é o ápice da sua semana? Onde é o ápice do seu dia? Onde é? Vocês já pararam para tentar interpretar o que é a igreja, irmãos? O que é a igreja? A igreja, ela não é algo abstrato, não é? Aqui, ó, Paulo chama a igreja de casa de Deus. Casa de Deus. Onde Deus se revela e se apresenta de forma especial, muito diferente do seu culto doméstico, do seu devocional, das suas leituras. Quando o povo está congregado, o povo está reunido, Deus se revela de forma especial para o seu povo. A igreja é a exibição visível do reino por vir. É isso que é a igreja. A igreja é o terreno santo, é o terreno celestial no mundo de pecado e de trevas. O que isso significa para a minha vida? Nós somos obra inacabada, nós somos um edifício em construção, mas assim como nós cantamos, nós travamos lutas que Cristo já venceu e Cristo já viu a igreja em sua consumação. Igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, santa e sem defeito. Será que é assim que nós vemos? Uma das outras teses do livro é o seguinte: com muita facilidade nós olhamos para os defeitos do irmão e exaltamos o irmão, por isso que nós somos tão propensos a julgá-lo. É muito fácil olhar para o irmão que está ao seu lado e dizer assim, esse cara não cresce, esse cara não amadurece. Você já viu como é que aquela menina se veste? Você já viu como é que ela trata o marido? Será que, se nós pensarmos de outra forma, e é isso que eu proponho, será que a imaturidade do irmão não é devido à sua negligência nos dons que você deveria usá-lo para alimentá-lo, para edificá-lo? Será que a falta de crescimento, de maturidade, será que a falta de piedade, de intencionalidade, não diz respeito à minha negligência? Afinal de contas, o dom que eu recebi de Deus é para abençoar o outro e não primariamente a mim, mas ao outro. Porque o dom que eu recebi não serve para o meu trabalho, não serve para os meus estudos. Os dons do Espírito só servem para uma coisa: edificar os santos. Não vai me fazer um profissional melhor, um estudante melhor, não vai. Serve unicamente para edificar a igreja de Deus, os santos. Que é muito diferente de talento, muito diferente. Muito diferente de vocação, bem diferente. Será que se nós olharmos por esse prisma, olhando para as fragilidades, os defeitos, as omissões, a negligência dos nossos irmãos, mostrando que nós fomos empoderados para ser instrumento de graça dele, será que a gente não teria outra inclinação? Sabe o bumerangue, né? Você joga o bumerangue e não para lá não, ele volta, né? Será que os nossos olhares não fariam assim, ó? Ao invés de só assim? Por que nós devemos ser tão tardios a julgar como o Senhor nos exortou
tão enfaticamente, usando figuras de linguagem. Tem um livro que eu falo especificamente, tem um capítulo que eu falo especificamente da igreja como corpo, e o primeiro ponto do capítulo é como nós negligenciamos as figuras de linguagem nas Sagradas Escrituras. As figuras de linguagem são, muitas vezes, mais exortativas, aplicativas e claras do que imperativos e exortações. Mas nós negligenciamos. Muitas vezes nós negligenciamos as figuras de linguagem. Observe essa figura de linguagem do julgamento. Olha, o Senhor diz, é o Senhor que diz que tem uma trave no olho, pode ter uma trave no seu olho. Não é um homem qualquer, é o Senhor. Então, será que nós não deveríamos ter esse olhar para a gente, de fato, observando que, se você receber o poder, você será responsabilizado pela administração desse poder ou não? Porque, no final das contas, se o motivo da sua existência é ser pai, isso vai passar. Se o motivo da sua existência é ser mãe, vai passar. Se é ser marido, lá ninguém se dá e nem toma em casamento, vai passar. Se é ser profissional, vai passar também. Mas se você entender que a igreja do Senhor é o local mais visível onde eu exibo a minha piedade, meu amor a Ele, é diferente. Eu só sou pai para exibir a Ele. Eu só sou profissional para exibir a Ele. Eu só sou marido para exibir a Ele. E eu festejo isso, e eu sou lembrado disso quando eu me reúno com os santos. E então eu percebo o motivo da minha existência. Porque lá eu louvarei, lá eu conhecerei do Senhor e conhecerei eternamente. E o louvarei pelo seu conhecimento, aquilo que nós estamos fazendo hoje, aqui, hoje. Louvando e conhecendo, e o conhecimento nos leva ao louvor, e o louvor nos leva a desejar mais conhecimento, e é cíclico, e nunca termina, nunca. E nós nunca nos satisfazemos por completo, sempre queremos mais dele somente. Todo esse contexto para ler Atos 2. Por que eles faziam isso? Vocês já pensaram isso? Vamos lá, Atos 2, 42, ó. Por que o texto começa com perseveravam? Por que o texto não começa? E eles se contentavam, e eles festejavam, e eles amavam. E por quê? Porque o texto faz questão. E outra, esse texto, o bloco 42 a 47, ele usa duas vezes, que aqui é traduzido como perseveravam. Só que na língua original são dois termos diferentes. Lucas era um homem letrado. Por que ele escolheu dois termos diferentes para falar sobre perseverança? Qual é a diferença de um para o outro? O que ele quer descrever aqui? Então vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia. Olha o que a comunhão causava. A comunhão piedosa era um imã que atraía, contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, nós estamos aqui para te cultuar por causa da tua poderosa e maravilhosa graça. A tua mão providencial nos traz aqui essa noite. Nós estamos mais uma vez diante dos textos sagrados, da vontade revelada do Senhor. Não podemos compreender com toda a profundidade, não adianta o tamanho da eloquência, o poder de oratória, não adianta a quantidade de informações, se o teu Santo Espírito, ó Deus, não derramar sobre nós iluminação, não nos atingir, ó Deus, com a tua graça reveladora, para que nós compreendamos a tua palavra. Não é conhecimento por conhecimento, mas é verdade do alto, realidades espirituais
combate, luta, guerra. Então ajuda-nos, ó Pai Santíssimo, para que nós possamos compreender de fato que, independente dos erros, falhas, quem fala não é homem, mas é o Senhor, é o teu povo, para edificar, para trazer vida, para glorificar o teu santo Filho. Então faz isso, Deus, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, alguns chamam de Atos do Espírito Santo. O que é Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos é onde nós vemos o cumprimento da promessa do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo promete, e é uma profecia em Mateus 16, 18, diante da confissão de Pedro, reconhecendo a divindade do Senhor Jesus Cristo, então o Senhor Jesus Cristo diz que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam. E Atos dos Apóstolos mostra o Espírito Santo fazendo justamente isso através de homens e mulheres comuns, avançando em detrimento dos poderes dos judeus e do Império Romano, avançando com o estabelecimento dos fundamentos da Igreja de Deus e avançando em missões. Não importa o nível e a quantidade de perseguições, a igreja simplesmente avança, cumprindo as palavras do Senhor Jesus Cristo. E no desenrolar desse cumprimento, nós observamos algo muito interessante. Não somente em todo o enredo bíblico, e não somente em todo o Novo Testamento, mas observando especialmente Atos, nós vemos que não existe um momento sequer da caminhada cristã que seja uma peregrinação solitária. Os cristãos, à medida que se distinguiam da sociedade e tinha especificidades que os identificavam, afinal de contas, nós somos diferentes. Quem é cristão sabe que é diferente e está tudo bem. Não tem problema quanto a isso, porque nós fomos feito outro, então nós somos diferentes. A grande falha da cristandade hoje é querer ser aceito pelo meio e, fazendo isso, quer se parecer com o meio, se vestindo igual, assistindo às mesmas coisas, fazendo os mesmos cortes e assim por diante. Mas ser cristão é compreender que nós somos diferentes. Então, se nós entramos numa crise existencial, nós temos que contrastar a realidade da nossa conversão ou não. Porque se foi necessário nós morrermos para nascer de novo, o Senhor não seria um criador negligente e iria nos fazer iguais ao que nós éramos. Então, nós temos especificidade que nos distingue dos demais. Portanto, o crente é alguém específico, alguém distinto e alguém identificável. E aqueles que são distintos e possuem especificidades, eles são identificáveis e eles se congregam. Eles se reúnem em comunidades, de tal forma que a caminhada nunca é solitária, a peregrinação nunca é solitária, mas sempre em comunidade. E isso fica muito claro lendo as Sagradas Escrituras. Ora, se tinha alguém que podia viver sozinho, era o Senhor Jesus Cristo, mas até ele congregou 12, desses 12 congregou 3 próximo dele, para não ficar sozinho e experimentar essa comunhão da qual ele experimentava com o Pai, na Trindade eterna e santa. E se nós observarmos o Novo Testamento, ele descreve para a gente 2 uniões místicas. Nós conhecemos a primeira, mas negligenciamos a segunda. A primeira união que acontece quando nós somos convertidos a Cristo é que nós somos unidos a quem? A Cristo. Mas ocorre outra união mística aqui, que nós muitas vezes negligenciamos, que é a comunhão, que é a união uns com os outros. Nós não somos somente unidos misticamente a Cristo, misteriosamente a Cristo, nós somos unidos com todos os crentes, uma unidade indivisível. É por isso que nós temos que ter cuidado com julgar o irmão. Olha por quê? Porque o Senhor juiz derramou sobre ele misericórdia e perdão. Quem sou eu para despejar sobre ele condenação?
se ele recebeu misericórdia e perdão? É essa a reflexão. Então, nós somos unidos não somente a Cristo Jesus, mas se somos unidos a Cristo Jesus, isso significa que nós somos unidos com aqueles outros crentes que fazem parte do corpo. De tal forma que, para eu reputar aquele outro como não irmão, como não parte do corpo, eu tenho que categoricamente afirmar que essa pessoa não é convertida, que não nasceu de novo. Observa Romanos capítulo 12. Então, eu trato muitas vezes Romanos 12, Efésios 4, 1 Coríntios capítulo 12, 1 de Pedro capítulo 4, são todos os textos que versam sobre os dons, que mostram essa relação e mostra como os dons são essas ligaduras também. Ou seja, esse poder que eu recebi para a nutrição do corpo é aquilo que puxa o que está se afastando, é aquilo que une o que está distante. Os dons, eles servem justamente para isso. É por isso que nos capítulos que falam sobre os dons, falam de uma construção composta, de uma figura composta, que embora tenha as suas particularidades, mas são um. Romanos 12, 5 diz assim: assim também nós, conquanto muitos, ok, nós temos as nossas particularidades, é isso que mostra a beleza da nossa unidade. A nossa comunhão não é por causa das nossas igualdades, não é por causa dos nossos pontos de interseções emocionais, afetivos, profissionais, não é por causa disso. Os nossos relacionamentos com o mundo é por causa disso. As nossas... e aí desenvolveu-se um termo, que é um termo pecaminoso para se usar. E assim, eu sou enfático, irmãos, mas eu não quero exortar vocês aqui, não. É porque é meu jeito mesmo, né? Eu sou enfático, eu sou muito assim, né? Hoje eu estava dando aula na EBD, e aí eu comecei a dar aula, comecei a falar com os irmãos de uma resposta de uma questão. Achei legal, tem um papelzinho que vocês respondem aqui. Então, lá também tinha um papelzinho, né? E aí, os irmãos não estavam sabendo responder. E aí, eu respondi. E aí, quando eu percebi, eu estava gritando. E eu disse, irmãos, eu não estou com raiva de vocês. É porque eu sou desse jeito mesmo. Acho que vocês já sabem, mas eu não estou com raiva, não. Então, às vezes, nós criamos ciladas e não é com intencionalidade. É por falta de discernimento intencional, mas nós não fomentamos o mal intencionalmente, mas a falta de intencionalidade direcionada, tendo o Senhor como centro, faz com que nós criemos algumas ciladas e nós não percebemos, porque a pior cilada é justamente aquela que eu crio contra a qual eu não vou lutar. Essa é a pior, porque foi eu que criei. Se eu criei, eu me convenci. Sabe quando você luta, você briga com alguém dentro da sua cabeça, quem é que ganha? Sempre é você, não é? Então, quando você briga com alguém na sua cabeça, é você que ganha. Você é o mais eloquente, você tem o maior argumento. Quantas vezes você pediu aumento ao seu patrão e ele lhe deu na sua cabeça? Sempre, né? Porque você... Então, as ciladas que nós criamos são as piores, porque nós não lutamos contra ela. E aí, ao longo dessa caminhada, nós desenvolvemos algumas ciladas, que podem caber para o contexto fora da igreja, mas não cabe para o contexto na igreja. Por exemplo, eu sou mais próximo do irmão porque com ele eu tenho afinidade. Essa palavra é diabólica, irmãos. Não existe isso no meio do corpo de Cristo. Ninguém é próximo um do outro por causa de afinidade. Não. Não é isso que nos une. Será que mudou? O nome era Espírito Santo. A mesma fé, a mesma esperança, o mesmo Espírito, o mesmo Salvador, o mesmo batismo. Não é afinidades, é apesar de nós. Muito provavelmente nós não nos conheceríamos se não fosse a igreja do Senhor, com tanto pontos diferentes, com gostos diferentes, com realidades de vida diferentes. Cada um de nós temos as nossas particularidades, fomos criados de uma forma, temos uma cultura diferente, temos apreciações diferentes, mas ainda assim nós somos um. E esse entendimento de unidade que faz nós vencermos a percepção de que a diferença nos divide.
é, na verdade, ela que mostra o poder de Deus em nos unir. Porque, no final das contas, eu não seria próximo de você, você não tem nada que me atraísse, mas ainda assim eu sei que o que me atrai a você e você a mim é o Espírito Santo, porque, de alguma forma, eu vejo Cristo em você. Tem que ser, né, irmãos? Eu tenho que ver Cristo em você e você tem que ver Cristo em mim. E o uso dos meus dons vai fazer com que a minha amizade seja pautada em fazer você cada vez mais parecido com Cristo e você me fazer cada vez mais parecido com Cristo. É isso. Não existe afinidades. É por isso que, quando nós vemos ou panelinhas ou afinidades dentro da igreja, nós estamos desfazendo, Efésios capítulo 2, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, derribando a parede de separação e fazendo de dois povos um, judeus e gentios. Nós estamos destruindo essa unidade. Então, quando essa figura é levantada pelo Senhor Jesus Cristo, com princípios, valores completamente diferentes, judeus e gentios completamente diferentes, os judeus consideravam os gentios escória, esterco, estrume, podridão, reputando a maior sujeira existente na face da terra. Com ele, não se aproxime. Mas o Senhor faz o quê? Ele une. Então você tem as suas particularidades, as suas individualidades, só que você precisa responder à equação. Quando você não nasceu de novo, você não conseguia responder essa equação. Você se aproximava de pessoas que tinham afinidades com você. Mas quando você nasceu de novo, você responde devidamente a essa equação. Você entende que essas diferenças mostram a riqueza da união operada pelo Espírito Santo de Deus. É o que ele quer dizer aqui. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vejam que o novo nascimento nos coloca em uma situação de dependência. Remova a sua mão do seu antebraço, o que vai acontecer? Vai apodrecer. Remova o seu antebraço do seu braço e assim por diante, o que vai acontecer? Vai apodrecer. Existe uma relação de interdependência onde, por meio dos outros membros, você recebe nutrientes, você recebe vida, necessariamente. Dessa união decorre a necessidade de cultivar a comunhão prática e, assim como nós vemos no texto, perseverante. Ela marca a nossa experiência e prática no compartilhamento dos dons através da vida muito além das programações da igreja. É onde eu exerço os meus dons no anonimato e no silêncio para a edificação do corpo, no discipulado informal, onde nós moldamos uns aos outros, onde nós discipulamos uns aos outros, mesmo que a terminologia não seja proferida, para edificação mútua. Essa realidade bíblica, irmãos, mostra a igreja como um organismo vivo, interdependente, cuja vitalidade depende do envolvimento consciente e intencional de todos nós. Consciente e intencional. Nesse sentido, a negligência dessa verdade nos conduz inevitavelmente ao individualismo. Estamos nos isolando e nos tornando cada vez mais individualistas, que leva ao adoecimento, à deformação, ao apodrecimento dessa realidade espiritual. E, infelizmente, isso não acontece somente conosco. Nós acabamos atingindo aqueles ao redor, aqueles que nós amamos. Nós atingimos o nosso cônjuge, nós atingimos os nossos filhos e nós atingimos aos outros. Pensa comigo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Todas. Quando nós estudamos o plano de Deus, nós chegamos nos decretos de Deus. Deus e os seus decretos. Ele não é aquele que permite, tão somente, usando uma linguagem de acomodação para que nós possamos compreender a nossa responsabilidade. Ele é o Deus que decreta.
E não há nada que ocorra sem que não seja por meio do seu decreto. Ele diz e acontece soberanamente. Nós não conseguimos responder a todas as questões enigmáticas, o porquê das dores, dos sofrimentos, das perdas, das mortes, das angústias, mas isso não nos faz corroer essa verdade de que o Deus que nos salvou, o Deus que criou e move a história, é o Deus que decreta soberanamente. E no seu trono não pode ser questionado. Esse Deus não somente lhe salvou. Não foi você que quis. Foi ele que lhe arrancou da tríade infernal, o mundo, a carne e o diabo. Arrancou as suas vontades de você e inclinou o seu coração, os seus anseios, as suas emoções para ele, de tal forma que você o quis, mais do que qualquer outra coisa, e você entregou a vida a Cristo, porque você o desejou, mais do que tudo, mais do que todos, qualquer outra coisa. O amor de Cristo tomou o seu coração, porque o Espírito Santo injetou graça e regeneração, e você veio à vida e o amou, mais do que tudo. Isso é conversão. Não foi você que disse eu aceito. Foi ele que agiu. Ele fez isso. Então, raciocina comigo. E o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, em cumprimento ao estabelecimento do reino do Pai, que um dia ele entregará em suas mãos, 1 Coríntios capítulo 15, ele então funda a igreja, estabelece a igreja, e a igreja, como a espada em suas mãos, avança com o reino que um dia será consumado. E para que isso aconteça, ele forma comunidades locais, igrejas locais. Para que aquela igreja não seja deficiente, ele imune aquela igreja para que não morra, com os dons necessários para a subsistência, nutrição e edificação daquela igreja local. Essa é a sua responsabilidade. A sua. Você tem dons. E você está nessa igreja local porque o Senhor lhe colocou, porque essa igreja precisa dos seus dons. De tal forma que a sua imaturidade, a sua falta de saúde pode significar o fato de que você, domingo a domingo, não nutre a igreja como deveria. Não nutre os santos. Tem um livro, Membresia de Igreja, do Peter Masters, que trata especificamente dessa realidade. Não é você que escolhe a igreja local, assim como não foi você que escolheu a salvação. O Senhor soberanamente lhe coloca lá. Porque aquela igreja precisa dos dons para que ela seja nutrida. Imagine o nosso corpo. Nós podemos nos alimentar só de um tipo de alimento? Não podemos, irmãos. Tem que ter uma variedade rica, né, de alimentos. Porque às vezes o pastor enfaticamente prega, pregação expositiva, fiel, labuta na palavra, e a igreja simplesmente não se desenvolve. A igreja simplesmente não amadurece. Eu não estou falando em crescimento numérico não, irmãos. Não estou. Tem plantas que nasceram para ser rasteiras. Tem outras que nasceram para ser grandes árvores. Eu estou falando de maturidade. Você contrasta o tempo que você tem de crente com o seu nível de intimidade com Deus, com o seu nível de conhecimento de Deus. É isso que você pega. Você faz o contraste. Eu tenho 15 anos de crente, mas sou um nanico na minha intimidade com Deus. Eu sou um nanico no conhecimento teológico. Tem alguma coisa errada aí. Por quê? Apesar do pastor pregar expositivamente, os professores de escola bíblica ensinarem com toda a didática, com todo o conteúdo sólido, porque ainda assim há tanta negligência, falha, deformidade. Por quê? Porque os oficiais da igreja não são suficientes para a obra, irmãos. Se fosse, somente eles receberiam dons. Tem um capítulo que eu trato só sobre isso. Se os oficiais fossem suficientes, somente eles receberiam dons.
Apesar, o segundo capítulo, os oficiais são essenciais, mas não suficientes. E isso não diminui o valor, a dignidade e a necessidade dos oficiais, não. Eles fazem parte do que significa ser igreja. Ser igreja significa membros e oficiais, porque assim o Senhor o constituiu. Membros e oficiais. E esses dois grupos devem nutrir a igreja. Os dois grupos devem nutrir, porque assim eles receberam poder do alto. Assim o Espírito Santo age por intermédio dele. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós vemos igrejas que têm muito conhecimento teológico, mas não têm unidade, não têm humildade, não têm saúde em harmonia e comunhão. Por quê? Porque está sendo nutrido de um lado, conhecimento teológico, conhecimento teológico, conhecimento teológico. E porque ele não tem maturidade, ele se transforma em quê? Arrogante, prepotente. E no final das contas, todo o conhecimento que ele teve faz com que mesmo assim ele se desvie da igreja. Por quê? Outros nutrientes, outras necessidades. Você precisa do irmão do seu lado. Se você é capaz de dizer que ele é crente, você precisa dele. Não importa o quão imaturo você o considera. Não importa se ele não é tão letrado quanto você julga que a sua amizade deve ter. Você precisa dele. Do agir do Espírito Santo por intermédio dele. Por isso que a comunhão é um dos principais fundamentos da vida cristã. É por isso que o texto coloca aqui de forma tão enfática a necessidade de perseverar para isso. Observa isso, irmãos, observa. Eu sempre fiquei encantado com esse texto, sempre. E desde o início do meu ministério eu disse, pai, como é possível edificar uma comunidade em que isso seja verdade? O quê? A igreja é o centro da vida cristã. O trabalho não é o centro, o estudo não é o centro, a família em si não é o centro, porque lembra, são esferas que se complementam, não fica se degladiando. Igreja, família, não são concorrentes, elas são complementares e necessárias umas às outras. O grande problema é que a gente coloca a família para concorrer com a igreja para concorrer com a família. Isso significa que a gente está fazendo a equação errada. Não existe concorrência para duas instituições criadas por Deus. Não existe. Alguma coisa está errada na minha equação. Não há concorrência. Caso contrário, Deus vacilou, não foi? Errou. Que ele criou duas instituições que brigassem uma com a outra. Não existe. Quando eu estou mostrando que eu só posso dar atenção com a minha família, quando eu falto um culto dominical, quando eu falto um culto de oração, quando eu falto uma programação da igreja, tem alguma coisa errada. Sabe a caixa d'água não tem um ladrão, né? Quando enche, aí cai pelo ladrão, pronto, tem um ladrão aí. Pode ser o seu trabalho, seus estudos, entretenimento, descanso, preguiça, pode ser tudo. Exercício, hoje agora todo mundo quer fazer exercício, né? Então pode ser isso. Tem um ladrão aí. Não há degladiação entre instituições estabelecidas por Deus. Igreja e família. Ok. Deixa eu retornar aqui. Eu dei um parênteses tão grande que eu não sei nem onde foi que eu parei. Ok. Eu sempre olhei para esse texto, voltei, e pensei assim, será que é possível de fato edificar uma comunidade? Lá eles vendiam e tinham tudo em comum. Não era comunismo. É porque o valor da comunidade superava o valor material. E se houvesse necessidade na comunidade, não haveria problema em se desfazer. É isso, não é comunismo. É tipo assim, ó, você é decidido em fazer algo de tal forma que quando você chega numa bifurcação, você já sabe que direção seguir. Você não fica meia hora na bifurcação. Você sabe quais são as suas prioridades. Você sabe por que você vive. As bifurcações não são problemas. Abnegação e sacrifício faz parte de ser nova criatura. Para estabelecer a nova aliança, o Senhor da nova aliança teve que derramar o seu sangue. E para seguir o Senhor da nova aliança, nós teremos que derramar sangue, suor e lágrimas constantemente. Faz parte. Está escrito na porta de entrada. Está escrito na porta de entrada do novo nascimento. Faz parte disso. Essa é a grande realidade. Então, eu ficava imaginando como caminhar de tal forma que a igreja é o centro da minha vida.
Ou seja, quando eu precisar tomar alguma decisão, a igreja não vai ser colocada na periferia, porque ela é o local onde eu exibo, de fato, a fé e a piedade que eu digo que tenho. Como viver dessa forma? Mesmo sendo tantas vezes ridicularizado, mesmo sendo considerado retrógrada, mesmo não tendo o sucesso que muitos profissionais terão, mesmo não sendo o acadêmico que muitos serão, mesmo sabendo que existem profissões que eu nunca vou exercer, sabendo que existem patamares na corporação que eu trabalho que eu nunca vou desempenhar. Como? Como? Sabendo que existem entretenimentos que eu nunca vou desfrutar. Como colocar a igreja no centro da minha vida, da minha existência? O mundo ele tende a tirar da gente essa percepção. Mas é aqui que está a igreja. Não é o seu trabalho que está no centro. Não são os seus estudos, seus prazeres, entretenimento, o seu conforto, que é o ídolo da nossa geração, né? Conforto é o ídolo da nossa geração. Mas é a igreja. E se você tomar a igreja como o maior tesouro que desceu dos céus, você vai dar a vida por ela. Porque a gente só dá a vida por aquilo que vale a pena. Você vai entender perfeitamente. E é por isso que Lucas, observando aquele padrão de vida, o que é que ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está observando a vida dos primeiros cristãos. E observando o estilo de vida e o exercício da fé, ele descreve isso como perseverança. Às vezes com lágrimas nos olhos, não somente sorriso no rosto. Perseverança. Olha o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Podia botar alguma coisa antes de comunhão, né, irmãos? Porque ele coloca comunhão aqui. E para não dizer que isso é a ceia do Senhor, ele coloca 2 categorias de refeição aqui. É a ceia do Senhor e a unidade entre irmãos. É o conjunto da obra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverança, o termo aqui que eu escrevi para vocês como um termo especial, porque distingue do outro que ele vai usar mais na frente. Perseverança aqui transmite a ideia de continuar a fazer algo que exige esforço intenso, apesar das dificuldades envolvidas. Observa isso. Olha, por que você suporta o seu filho, quando muitos não suportam? Eu não sei se seus filhos são iguais aos meus, mas os meus são danados. Não pode nem usar esse termo mais, né? Parece que os meus são danados. Os meus são aqueles que botam fogo na casa. E alguns não têm paciência com eles. E eu tenho. E os beijo, os abraço e os amo. Por que eu não suporto outras crianças de membros da minha igreja mais do que 20 minutos perto de mim? Por quê? E porque os pais dele amam loucamente. Porque você vê valor naquilo que eu não vejo. A sua experiência de valor com ele é diferente da minha, por causa do nível de compromisso, de aliança, de comprometimento. Então você calcula o sacrifício que isso exige é bem inferior do que o valor que ele tem. As dificuldades que isso requer é bem inferior do que o valor que ele tem. Então você faz o cálculo e é tranquilo para você. Continuar exercendo com esforço intenso, apesar das dificuldades, de tal forma que eles eram conhecidos por aquilo que eles faziam, ou seja, perseverantes. Eram perseverantes. Como essa tal realidade, irmãos, ela atinge a minha vida. Digo melhor, como é possível experimentar isso? Lembra do que eu falei? Não é por empatia. Não é por afinidades, irmãos. A comunhão cristã, tão necessária para a igreja local, para a caminhada cristã, ela só é possível experimentar porque nós somos munidos com o Espírito Santo de Deus.
É isso que faz com que nós suportemos uns aos outros, admoestemos uns aos outros, animemos uns aos outros. É justamente por causa desse empoderamento sobrenatural que nós superamos as dificuldades, as diferenças na comunhão. É quando um irmão pisa no seu calo e ao invés de você chutar o pé dele, você diz assim, eu coloquei o pé, né? Eu coloquei o pé. Mas por que eu estou com esse calo? Eu não deveria estar nem com esse calo. Você suspeita de si, ao invés de condenar o próximo, porque você entende o valor da comunhão, porque não foi criada por causa das suas afetividades. Foi criada para exibir, lembra lá? Para que vejam o meu povo e vejam que eu e tu, ó Pai, somos um. Para que vendo o povo de Deus, veja a unidade entre Pai e Filho, realizada pelo Espírito, essa unidade trina. É para que isso aconteça. É por isso que nós baixamos a cabeça, mesmo quando estamos errados, e vamos reconstruir um relacionamento que foi atingido. Você diz, mas eu vou pedir perdão se não foi eu que fiz isso? Não importa. Se depender de mim, não haverá ruptura. Porque a unidade, a comunhão é muito maior do que eu. Quantos sapinhos nós aguentamos por causa do trabalho? Quantos professores perversos, às vezes até imorais, maus, nós suportamos por causa da nossa formação? Quantos? Tantas vezes, irmãos, nós não dedicamos o mesmo para a comunhão na igreja local. Essa é a verdade. Nós suportamos ímpios e não perdoamos cristãos. Nós suportamos ímpios e não nos dobramos diante de cristãos. Por que isso acontece? Porque o ser igreja não está no local onde deveria estar. Igreja não é a programação. A programação é a celebração daquilo que nós somos. De tal forma que se você não viver intencionalmente a sua fé, o culto vai ser chato, o louvor vai estar ruim, a pregação vai ser enfadonha, porque você não viveu para o Senhor de segunda a sábado. Você foi encharcado com o mundo, as suas prioridades e os seus valores. É por isso que tantas e tantas igrejas fazem pantomimas, teatros, louvorzão, porque sabe que o que você precisa é ser munido emocionalmente, porque é algo mais volátil, é o álcool, sabe? Não esse álcool Nutella de hoje em dia, o álcool de antigamente, que pegava fogo de verdade, sabe? Você, perto de fogo, inflamava rapidamente, mas tão rápido quanto inflamava, apagava. Você não faz um churrasco com uma bacia de água, de álcool. Você não faz. Você tem que acender o carvão, você tem que acender a madeira ali, e você sabe que precisa de uma técnica para isso. Demora um bocado a pegar, mas quando se torna brasa, perdura e faz o seu papel. As pessoas estão tão encharcadas do mundo que os líderes atuais entenderam. É só nós atingirmos elas emocionalmente. Elas vão sair daqui entendendo que foi Deus. E no primeiro problema que você desfruta na segunda-feira, no seu casamento com seus filhos, parece que a sua fé acabou. Porque a sua fé é um castelo de areias. Ele simplesmente se desfaz. Sabe um castelo de areia? A onda vem, se desfaz. Um castelo de cartas. Você mostra, sopra e se desfaz. Simples assim. Os nossos relacionamentos, eles não são construídos por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que nós conhecemos. A verdadeira espiritualidade é essencialmente altruísta, sacrificial e relacional. Não existe fé cristã sem comprometimento com o próximo. Vamos compreender o que significa para a gente caminhar para o fim? Significa que a prática da comunhão cristã, ela não é opcional. Ela é essencial à nova criatura.
eu não tenho uma opção de desenvolver ou não relacionamento com os meus irmãos, porque eu não tenho uma opção de usar ou não os meus dons. Não é opcional. Não está fadado ao meu senso de humor, à minha disponibilidade de tempo. A igreja do Senhor precisa de ser edificada, o meu irmão precisa ser nutrido, o reino de Deus precisa avançar. Então imagine, pegando essas realidades de empenho, de dedicação, o que significará para mim se eu sou um exímio profissional, um excelente estudante, um excelente acadêmico, mas eu sou completamente negligente na edificação da igreja. O que isso vai significar? Você não vai entrar nos céus com termo de posse de concurso público, com assinatura de carteira de trabalho, com diplomas. Não vai. O que é a integridade da caminhada cristã? Você é um cristão que trabalha, você é um cristão que estuda, e as suas decisões e compromissos nas esferas que Deus lhe colocou não vai colocar em xeque a nutrição e a edificação da igreja local. Aí sim você é bem-sucedido. Porque se você entende que a sua vocação como cristão, no mercado de trabalho, na vida pública, na vida acadêmica, desculpa a sua negligência na edificação do corpo, essa vocação não vem de Deus, não. Vocês concordam comigo? Não vem, né, irmãos? Será que Deus ia lhe chamar para exercer uma função tão bem-sucedida no mercado de trabalho, na vida acadêmica, na vida pública, de tal forma que desculpasse as máculas e rugas que você coloca na noiva de Cristo? Não, irmãos. Não. Vamos terminar com a nossa percepção de valores e o que isso significa. É justamente a minha percepção de valor que diz assim: talvez eu preciso mudar de emprego, porque a noiva está sofrendo por minha causa. E aí? Talvez eu preciso diminuir a carga dos meus estudos, porque a noiva está sofrendo por minha causa, a custo da minha formação, do meu diploma. Irmãos, eu estou expondo aqui a teologia que eu acredito. Eu não estou aqui para expor vocês, não. Mas presta atenção no seguinte: o que é percepção de valor e vida intencional para o cristão, entendendo que a noiva de Cristo é a noiva de Cristo e não uma meretriz. Ela é a noiva. É a noiva. Se a igreja é a noiva de Cristo, Cristo valoriza a igreja ou não? Ok. Quando você pensa em igreja e seu amor pela igreja e o valor pela igreja, muito dificilmente você pensa na igreja que você faz parte, porque você conhece as falhas e deficiências dos seus irmãos. Então você pensa na igreja no sentido abstrato. É a igreja de Mateus 16. Edificarei a minha igreja. Qual é a igreja? Não sei. E aí você vai lá para Mateus 18, aí você vê a igreja real. É a igreja da disciplina. É a igreja dos erros, mas também é a igreja do perdão. Lá, a igreja real. E quando você pensa nessa realidade de que eu só posso dizer que amo a igreja universal se eu amar de fato a igreja local, é quando eu vou perceber que o meu conceito de igreja, o meu ideal de igreja é realista, porque passa do crivo dos pecados, das lutas e das deficiências dos meus irmãos, e ainda assim eu amo ela, amo demais. E é aqui que eu vou experimentar esse amor. E é aqui que eu vou demonstrar que eu amo de fato a igreja do meu Senhor, quando eu abro mão por ela. E aí eu vou dar um exemplo do que isso significa para você. E talvez seja muito realista ao ponto de você não gostar, mas eu vou dar um exemplo. Você já pensou que, para você demonstrar de fato que você ama a igreja do Senhor, significaria dizer que
A faculdade que lhe tira do culto de oração tem que ser trancada a cadeira? E ao invés de você se formar em 4 ou 5 anos, você tem que se formar em 7? E por que você faz isso? Porque você entende o valor. Vocês já pararam para pensar como as nossas igrejas aceitaram a derrota de que os cultos de oração são vazios? Vocês já pararam para pensar isso? Sabe por quê? Porque os pastores não conseguem lutar sozinhos, irmãos. Não conseguem. Irmãos, a gente não consegue. A gente tenta, porque tem um ímpeto pastoral de se sacrificar pela noiva. Mas a gente tem que assumir a nossa deficiência. E a gente não consegue. Por que nós aceitamos? Charles Spurgeon disse: quer conhecer a saúde e maturidade de uma igreja? Visite os seus cultos de orações. Charles Spurgeon uma vez confessou que o maior poder do seu ministério era um grupo de irmãs que oravam no sótão, no culto de oração. Nós amamos Charles Spurgeon. Nós queremos pregar igual a ele. Nós queremos experimentar do impacto de Deus que acontecia nos cultos ministrados por Charles Spurgeon. Mas a gente não quer fazer os sacrifícios que ele fazia e que a sua igreja fazia. Você ama a igreja? Mostre. Se você tiver que mudar de profissão, você mudaria? Vou começar tudo de novo. Vou fazer um curso profissionalizante. Pastor, olha, eu entendi. Eu tô velho, sou pai, mas não dá não, cara. Eu vou fazer um curso profissionalizante, eu vou ver outras áreas, eu vou clamar ao Senhor e dizer que eu entendi. Porque depois eu venho aqui para terminar a pregação, certo, irmãos? Aqui tem 3 pontos, eu comecei o primeiro. É porque eu amo isso de fato. De fato. Isso para mim, é vida mesmo. Você está ensinando um padrão, seu filho, de valor. Se você mostrar para o seu filho que a formação acadêmica vale mais do que a comunhão com os santos, ele vai seguir isso. Se você mostrar para o seu filho que o concurso público vale mais do que a vida na igreja, ele vai seguir esse padrão. Se você mostrar a ele que a vida profissional vale mais do que uma conversa simples e ordinária com os irmãos da igreja, ele vai seguir esse valor. E naquele dia não adianta dizer que a faculdade o desviou. Não adianta. Mentira, a faculdade não desviou. Ele sempre foi desviado, mas ele foi um bom hipócrita. Mas ele sempre foi desviado. E você ensinou a ele um padrão de construir na terra e não edificar nos céus. E aqui ele vai ter um castelo. Aqui ele vai ter idolatrado. Mas lá, talvez você pode não encontrá-lo. Não encontrá-lo. Você precisa se deparar desse fato. Você está ensinando um padrão à sua família. Marido, você molda a sua esposa. Esposa, existe o tempo de se calar e o tempo de falar. Você foi feita auxiliadora. Ser auxiliadora às vezes significa ficar em silêncio, mas ser auxiliadora significa também falar. E o marido não pode calar a sua esposa, caso contrário, ela não exercerá a função para o qual ela foi criada, será auxiliadora. Então não seja negligente. Você está moldando valores no seu filho. Onde está a igreja? Deixe o seu filho se formar em 7 anos. Diga para o seu filho que dia de domingo não é dia de estudar para concurso. A não ser quando vai fazer a prova, porque infelizmente tem que fazer a prova de domingo, né? Os adventistas ganharam isso. Tem que fazer. Pronto, é um ponto. E faça não por causa do conforto e da comodidade. Faça por vocação. Já assistiram aquele filme Carruagem de Fogo? Pronto. Por que você faz isso? Não sei, mas quando eu faço, eu sinto que alegra a Deus. Não é por 2 férias no ano. Não é por trabalhar até tal hora. Não é porque pode vir a pandemia que funcionário público não fica sem salário. Não é. É porque quando eu faço isso,
eu sinto que eu agrado a Deus, agrado ao Senhor. É por isso que você não é avarento, porque você não faz pelo dinheiro, você faz pelo Senhor. E o que é teu não deixará de ser teu, porque assim Deus determinou. É teu, teu. Não importa correr se não é teu. E não importa o quanto você corra dele, se for teu, chegará até você, sem dúvida, porque assim Deus determinou. Esse é apenas um vislumbre do que significa o valor da comunhão e o valor da vida cristã. Se você não entender isso, a comunhão não tem valor algum. Não tem. Vamos orar. Nosso Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por tua maravilhosa bondade. Obrigado pelo teu Santo Espírito, ó Deus, que nos ilumina, que nos instrui, que nos exorta. Nós somos tão carentes, ó Deus. Nós somos tão necessitados.